Olá, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estaremos hoje aqui para aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular, tá? A nossa unidade temática de hoje é brincadeiras e jogos. Mais precisamente, nós vamos falar de jogos de salão e principalmente xadrez. Então vamos lá, para a gente primeiro entender o que são jogos de salão, a gente precisa entender o que são jogos e eu trouxe dois conceitos para vocês. Primeiro, caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade, descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade representadas de diversas formas próprias de cada cultura, ou seja, pode modificar de acordo com a cultura. O jogo é uma atividade física e ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras, visando um determinado objetivo. Na visão da abordagem cultural trabalhada pela educação física no estado de Pernambuco, dentro da nova proposta de currículo, brincadeiras e jogos estão classificados em brinquedos, brincadeiras e jogos populares, jogos sensoriais, jogos de salão, jogos eletrônicos, jogos teatrais, jogos cooperativos e os jogos esportivos. Então, nós vamos focar hoje em jogos de salão. O que são jogos de salão? São atividades que possuem um caráter lúdico e, por vezes, competitivo, realizado, na maioria das vezes, em locais fechados. Entretanto, não podemos esquecer que os jogos de salão fazem parte do processo histórico e civilizatório da humanidade e teve seu surgimento com o objetivo de atender às necessidades de um certo grupo em determinado momento ou situação. Então vamos lá, para vocês poderem entender melhor e poderem identificar de forma mais simples e mais fácil, podem pensar o seguinte: os jogos de salão são jogos que eu preciso utilizar algum tipo de tabuleiro específico ou uma mesa, por exemplo. Então dá para você começar a distinguir o que são jogos de salão de outras modalidades de jogos. Na imagem acima, a gente mostra, por exemplo, o xadrez. Então vamos entrar agora na história do xadrez. A origem exata do xadrez é misteriosa. Conta-se que existem cerca de 40 lendas a esse respeito. Entretanto, é no noroeste da Índia que se encontram as primeiras fontes arqueológicas reconhecidas como verdadeiras. Aproximadamente no ano 570 d.C., na nossa era, nasce o jogo dos 4 membros, o chaturanga, que seria um ancestral direto do xadrez. Participavam dele 4 jogadores possuindo cada um 8 peças, sendo um ministro, que mais tarde foi chamado de rainha, e no presente, dama. Um cavalo, um elefante, hoje bispo, um navio, que mais tarde seria carruagem e atualmente é a torre, e 4 soldados, atualmente os peões, dispostos nos 4 cantos do tabuleiro de 64 casas, geralmente brancas e pretas. Então, por que houve mudança do nome da rainha para a dama hoje? Porque quando iria se notar, ou seja, na notação do xadrez, ficava difícil de distinguir o rei e da rainha, porque se colocava apenas a primeira letra inicial da peça. Então, para se adequar à realidade, trocou-se o nome rainha por dama e hoje a gente chama de dama. As imagens apresentadas na tela mostram momentos distintos da vivência do xadrez. Então, a primeira figura acima seriam egípcios jogando e vivenciando a primeira forma primitiva do xadrez. A segunda figura acima seriam os templários também vivenciando o que seria possivelmente o chaturanga, né? E abaixo, a vivência de 2 adolescentes com o nosso atual xadrez. Apresentando o xadrez para vocês. O xadrez é um jogo que trabalha diversas habilidades cognitivas e valores morais. Essas habilidades e valores são representados nas mais diversas situações que surgem no próprio jogo. Através do xadrez, trabalhamos a resiliência, que é a capacidade do indivíduo lidar com as dificuldades diárias, adaptando-se a mudanças, superando consequentemente os obstáculos e resistindo às pressões diárias da vida. Então, sempre na educação física, a gente vai tentar trazer conhecimentos aprendidos dentro de sala de aula
para a nossa vida cotidiana. Não são conhecimentos sistematizados que ficam guardados lá naquele ambiente não, tá? Então, as coisas que nós aprendemos, não somente as práticas, a gente traz para o nosso dia a dia também. Trabalha também a empatia, a paciência, a concentração, o planejamento, dentre outros. É um jogo estratégico. Além disso, aumenta a motivação como um todo, fazendo com que os seus participantes fiquem mais concentrados nas atividades diárias, inclusive na vida escolar. Assim, o xadrez trabalha sobretudo a cidadania e, deste modo, a sua prática deve ser estimulada no início da segunda infância. Então, não tem uma idade para você começar a aprender. Então, sugere-se que seja começado na segunda infância. E todo momento é momento da gente aprender. O tabuleiro de xadrez, como mencionamos, possui 64 quadrados, formando assim um quadrado perfeito maior. As casas geralmente são brancas e pretas, porém não há uma regra oficial em relação a isso. Tudo pode variar de acordo com o material que é feito esse tabuleiro. Contudo, existe uma posição correta do tabuleiro para início do jogo, onde o primeiro quadrado do lado direito de cada jogador deve ser branco, ou a cor mais clara entre as duas existentes. Então, vocês na figura que apresenta aí, na imagem que é apresentada para vocês, podem observar um exemplo de um tabuleiro de xadrez. Também há uma ordem numérica no tabuleiro feito no sistema algébrico, que vai de 1 a 8, correspondendo às filas. As filas são as que estão em horizontal, se vocês puderem observar também a imagem que está apresentando para vocês. Por sua vez, as colunas são denominadas alfabeticamente de A a H. Nas partidas ou torneios oficiais, todas as jogadas são descritas pelos jogadores. Vou repetir para vocês, nas partidas ou torneios oficiais. Então, isso se torna a regra específica desse jogo de salão. Ao momento que o jogador vai mexer, vai caminhar com a peça escolhida, ele tem que notar. Ele vai fazer a notação daquela caminhada, daquele movimento feito. O objetivo do jogo é ganhar do adversário. E como é que ele pode fazer isso? Capturando o rei, que é a principal peça, fazendo um checkmate. Nessa situação, o rei não pode ser coberto por nenhuma outra peça, ou seja, ele não pode ser defendido por nenhuma outra peça, nem se mover para nenhuma outra casa sem ser capturado por uma peça do adversário. No xadrez, quando acontece apenas o cheque, o rei está ameaçado, mas ainda pode escapar e o jogo continua. Então, existe a diferença entre o checkmate e o cheque. No cheque, continua. Já no checkmate, ele fica encurralado, finalizando o jogo. As peças no xadrez. Então, a gente vai começar agora a falar um pouquinho de cada peça para vocês aprenderem. O jogo de xadrez ele é composto por 32 peças no total, onde cada jogador ficará com 16 peças posicionadas conforme a regra oficial do xadrez. Assim, cada lado deverá conter um rei, uma dama, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões. Posteriormente, iremos aprender como organizar esse jogo. Neste diagrama, as peças brancas avançarão para cima, alguns também chamam de norte, e as peças pretas para baixo, ou sul. É a forma que a figura se apresenta para você agora. Característica das torres. As torres são em número de 2. Cada jogador terá 2 torres em cada lado, movimentando-se e capturam na horizontal ou vertical, ou seja, elas caminham em linhas retas e possuem um valor numérico de 5 pontos cada uma. Os bispos são em números de 2 também para cada jogador. E eles caminham e capturam em diagonal, diferente das torres, tá? Ou seja, o bispo que estiver na Casa Branca caminha e captura na mesma diagonal. Consequentemente, o bispo que estiver na diagonal preta fará o mesmo movimento, vai caminhar e capturar na diagonal preta, parecido com outro joguinho chamado dama. O bispo possui o valor numérico de 3 pontos. Característica da dama. Essa dama agora eu estou falando especificadamente da peça de xadrez. A dama após o rei é, sem dúvida, a peça mais importante dentro de uma partida de xadrez, pois a mesma acumula
o movimento da torre e o bispo ao mesmo tempo. Ou seja, ela pode caminhar e capturar em horizontal, em vertical e em diagonal. A dama tem um valor numérico de 9. Alguns autores também utilizam 10 pontos. Características do rei. O rei é a peça mais importante do xadrez. Sem ele, não há jogo. Ou seja, sem a presença de um dos reis na partida, o jogo vai acabar, não importando o número de peças ou pontuações que o jogador perdeu. Por exemplo, você pode fazer 2 jogadas e acabar o jogo com 2 jogadas apenas. Então, o tabuleiro vai estar repleto de peças, mas mesmo assim o jogo vai ter acabado porque o rei poderá ter sido encurralado. O rei, assim como a dama, acumula o movimento do bispo e da torre ao mesmo tempo. Porém, diferentemente da dama, o mesmo só pode andar uma casa, ou seja, ele só pode andar uma casa na diagonal ou uma casa na vertical ou na horizontal. Lembrando que no início da partida, o rei branco ocupa a casa preta e o rei preto ocupa a casa branca. A gente costuma brincar o seguinte: pensamos no rei enquanto um cavalheiro. Então, ele vai permitir que a dama escolha a casa para combinar com sua roupa. Como assim? A dama branca fica na casa branca e a dama preta fica na casa preta. Característica dos peões. Os peões estão na linha de frente do jogo do xadrez sobrepostos e são 8 em cada lado. Eles são peças estratégicas no jogo do xadrez. Em seu primeiro lance e em qualquer altura da partida, tem direito de avançar 2 casas de uma só vez ou somente uma casa, conforme prefira o seu condutor. Eles caminham para frente e capturam em diagonal. Então, eles só podem andar na vertical e na hora de capturar, ele captura em diagonal. Lembrando que no xadrez, quando vai se capturar uma peça, ela vai ocupar o lugar que a peça estava. Isso é bem interessante porque, por exemplo, em jogos de salão, como por exemplo o jogo de salão chamado dama, na captura, a peça adversária, ela encobre a peça que ela está capturando. No xadrez, ele vai simplesmente ficar no lugar da peça que ele capturou. Caso um peão consiga chegar na última casa do seu adversário, o mesmo terá a prerrogativa de se transformar em qualquer peça do jogo, inclusive na dama. Lembramos que o valor numérico de cada peão é 1. Características do cavalo. Os cavalos são em números de 2 e em cada lado do jogo eles caminham e capturam em forma de L, sendo 2 passos na linha reta e 1 passo para o lado direito ou para o lado esquerdo. O cavalo é a única peça do xadrez que poderá saltar sobre as outras peças e tem um valor numérico de 3 pontos. Significa que ao saltar, ele não vai capturar, tá? Ele só vai capturar a peça em que ele parar. Ali ele pode capturar. O fato dele passar por cima das outras peças não significa que as peças foram capturadas. Atividade 1. Então a gente tem aí sugestão de atividade para vocês. Pesquise sobre a história do xadrez. Então a gente viu que existem cerca de 40 lendas, mas a gente pode pesquisar um pouquinho melhor para conhecer profundamente a historicidade desse jogo de salão. Segundo, enumere as habilidades cognitivas e valores morais trabalhados no xadrez. Ou seja, o que a gente aprende na prática dentro de sala de aula, o que a gente aprende no xadrez, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, certo? Então agora a gente vai praticar um pouquinho, a gente vai mostrar para vocês como é que se organiza um tabuleiro de xadrez, tá? E alguns movimentos de algumas peças. Vamos lá? Então, como vocês estão observando, o nosso tabuleiro ele não é na cor preta e branca, mas sim em tons de marrom. Isso não tem problema, ok? Então, vamos lá, vamos pensar, por exemplo, que esse joguinho de xadrez ele seja um castelo. Então, a gente vai montar o nosso castelo e preparar ele para a batalha. Então, a gente começa construindo os muros do nosso castelo. Observem também que tem os 64 quadradinhos, as 64 casas, e sempre a casinha branca vai começar do lado direito, tanto meu como do meu possível adversário. Então, construir os meus muros
que são as torres, tá? Desse meu castelo. Seguindo isso, haveria os estábulos, onde estariam os cavalos do rei e da rainha, ao lado das torres. Ao lado dos cavalos, quem estão? Estão os bispos. Os bispos a gente pode entender que sejam os conselheiros do rei e da rainha. E agora eu venho com as peças principais do jogo, o rei e a rainha. Alguns joguinhos de xadrez, algumas peças, vai ter uma cruzinha aqui em cima, tá? Para poder identificar. E agora a gente finaliza colocando os peões na linha de frente, que seriam os soldados que protegem o castelo. Viu como é fácil, que não é tão complicado? E aí a gente vai movimentar essas peças, tá? As outras peças são as peças pretas, que você pode também completar o tabuleiro da mesma forma que a gente fez agora. Então, o peão, ele só anda para frente, tá? Na vertical, e cada primeira jogada, o peão pode andar até 2 casas, independente se eu vou fazer isso com esse peão ou com esse. Então, cada peão pode avançar até 2 casas em sua primeira jogada. Seguindo o peão, nós temos as torres, que também andam em linhas retas, vertical ou horizontal. E temos os cavalos, que foi que a gente falou que era a única peça que poderia passar por cima das outras em formato de L, ou seja, 2 quadrados para frente ou para o lado, ou seja, em linha reta, e um para a lateral direita ou esquerda. Então eu vou mexer o meu cavalo esquerdo por cima das outras peças. Então ele anda 2 casinhas retas e uma para a esquerda, ok? Vou andar novamente com um dos meus peões para frente. Entendido? Vou andar mais uma vez com o peão para frente. Depois da primeira jogada, o peão só pode andar uma vez, tá? Vou andar com o meu outro peão para poder, assim, liberar espaço para o meu bispo andar. O bispo anda como? Em diagonal. E ele pode andar quantas casas ele quiser em diagonal. Continuarei caminhando com as pecinhas para que vocês identifiquem os movimentos de cada um. Com a rainha, eu posso andar tanto na vertical como na horizontal. Aqui eu não tenho como sair porque a outra peça está me bloqueando, tá? Mas eu posso ir para frente, numa próxima jogada, vou para o lado, sem problema nenhum, podendo caminhar com ela, inclusive na diagonal. A gente já falou também que ela acumula os movimentos do bispo e da torre. E o rei? O rei, ele faz também esses movimentos, só que diferente da rainha, ele só pode andar uma casa. Então, ele pode andar uma casa na vertical, uma casa na horizontal, uma casa em diagonal, para qualquer um dos lados. Então, viram como o xadrez é mais fácil do que parece e também é bem divertido? Então, vamos lá praticar. Agora que vocês viram como é que se movimenta, a gente tem um desafio. Independente de você ter um tabuleiro ou não de xadrez em sua casa, você pode jogar baixando o joguinho no aplicativo. Então você pode jogar, brincar com ele de forma eletrônica. Vai numa dessas plataformas que dá para poder baixar jogos e pode baixar lá o aplicativo de xadrez. Segundo desafio. Assista ao curta Xadrez das Cores e construa um texto dissertativo acerca das problemáticas sociais abordadas por esse curta, tá? Então, nesse curta, nesse filme, ele vai abordar não somente a prática do xadrez, ele vai abordar outras situações que a gente acontece na nossa sociedade, que a gente vê acontecendo na nossa sociedade e como é que a gente deve trabalhar com elas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!